semanas. Essa é a primeira vez dela no Brasil e ela foi escolhida para ser professora. Nós tivemos Luciana e eu brasileiros, professores brasileiros, e ela ia ser professora. E tinha outra professora americana que desistiu, teve problema e não pôde vir. E ela ficou aterrorizada porque ela pensou: eu não tenho experiência de ensinar em escolas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar aula? E aí ela disse eu queria fazer evangelismo, eu queria trabalhar com esse negócio de de inglês, não, porque eu não tenho experiência nisso. O que eu faço em casa é ensinar meus filhos. Eu disse: como é que é? Eu disse: eu faço homeschooling. Aí deu um clique na minha cabeça e eu mandei mensagem para a Silvia e perguntei se ela gostaria de falar da experiência dela. O que eu tinha imaginado é que a Silvia ia abrir a porta da casa dela, o apartamento dela, ia ficar umas 3 ou 4 pessoas. E a gente ia ter uma conversa bastante informal. Mas eu espero que seja bastante informal aqui. Ela está bastante preocupada sobre o que vai fazer aqui. Eu disse para ela falar da experiência dela. Então eu espero que seja proveitoso para todo mundo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque uma coisa desse nível, desse porte acontecendo aqui não pode ser por acaso. Deus tem que estar envolvido nisso. Então, essa é a Jacqueline, o marido dela está ali, o Matthew, esse é o Matthew, o marido da Jacqueline, Matthew e Jacqueline Davis, que fazem homeschooling com 2 crianças. Almost 5 and 2. Um tem quase 5 e um tem 2 anos de idade. Então, ele está ensinando essas crianças e vai falar agora da experiência dela. Boa noite. My name is Jacqueline Davidson, and like he said, I'm from Mobile, Alabama. Ela disse: meu nome é Jacqueline Davidson e eu sou do Alabama, do estado de Alabama. I loved what Sylvia was saying, because if we sit down and we read our Bible, in Proverbs 22, verse 6, it says that it's our responsibility to train our children up. Eu gosto muito de fazer homeschooling, porque em Provérbios 22:6 diz que é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos, treinar os nossos filhos. How can we train our children up if they are in public or private schools 40 hours a week? Mas como nós podemos treinar ou ensinar nossos filhos se eles estão em escolas públicas ou privadas durante 40 horas por semana? They're only home just a few hours every afternoon, but we are busy cooking, getting everything ready for the next day. Mas então, quando eles estão em casa, depois da escola, no período da tarde, nós estamos ocupados fazendo a alimentação, cuidando da limpeza ou preparando as coisas para o dia seguinte. Then that is one reason why Matthew and I felt so strong about homeschooling, is because it is our responsibility as parents. Foi então que Matthew e eu decidimos que nós queríamos fazer homeschooling, porque é nossa responsabilidade como pais. If it's our responsibility as parents to train our children up, how are we supposed to completely fulfill that when they are in school or daycare 40 plus hours a week? Então, se é nossa responsabilidade fazer isso, por que nós estamos entregando outras pessoas fazendo isso durante 40 horas semanais? I know in the United States, even the Christian schools have horrible influences, a lot of negative influences. Eu sei que na América, mesmo as escolas particulares cristãs têm uma influência horrível sobre as crianças. Influences us as Christian men and women do not want our children exposed to. Influência que nós cristãos, homens e mulheres, não queremos para os nossos filhos. No, we're not saying we don't want them to have friends or have fun or do extracurricular activities. Não, eu não estou dizendo que eles não devem se divertir, que eles não devem ter amigos ou que eles não devem ter atividades extracurriculares. Of course we want all of that for our children, and they can do that plus more when we have the opportunity to homeschool. E sim, nós queremos tudo isso, mas nós também queremos que nossos filhos tenham isso e mais que o homeschooling oferece. Homeschool is so important to us because we can pick our own curriculum. O homeschooling é muito importante porque nós mesmos podemos escolher o currículo, podemos escolher a grade curricular dos nossos filhos. We get to choose as Christian parents what we want our children to learn and what we want our children not to learn. Nós podemos escolher o que nós queremos que nossos filhos aprendam
mas também podemos escolher o que nossos filhos não vão aprender. In the United States, there are, especially in Mobile, there are a few Christian private schools. Na América, especificamente na cidade de Mobile, existem algumas escolas cristãs. These schools cost a lot of money, E essas escolas são muito caras. yet they have just as much negative influences as public schools. No entanto, elas têm uma influência tão negativa quanto as escolas públicas. I have a friend that is a teacher at one of these private Christian elementary schools. Eu tenho uma amiga que é professora numa dessas escolas particulares. Ela é de ensino fundamental. She teaches first grade, so 6 to 7 years of age. Ela ensina no primeiro ano, então 6, 7 anos de idade. She told me one day when she was in class that one of her students, a male student, walked up to her and told her sexual things that he wanted to do with her. Ela disse que esse um dos alunos dela um dia falou com ela e falou sobre coisas, sobre atos sexuais que ele queria fazer com a professora. Is the child to blame? No, not really, because he probably heard that from home or from TV or older siblings. He did not know what he was saying. A culpa é da criança? Bem, ela certamente que não, porque ela ouviu isso ou dos pais, ou ouviu na TV, ou ouviu dos irmãos, ou de alguma outra pessoa para poder falar aquilo. Talvez ela nem soubesse o que estava dizendo. But he said them nonetheless. Mas, mesmo assim, aquela criança falou isso. And the things that he had said to her, I would not want him to say to one of my girls. E as coisas que ele disse para aquela professora, eu não gostaria que ele dissesse para uma das minhas filhas. I think God has granted us, just like Sylvia said, it's our responsibility to take care of our children. And I think we do need to take that back in our hands with the education too. Então, eu acho que é, como a Silvia disse, a nossa responsabilidade como pais, nós ensinarmos nossos filhos. E nós devemos pegar isso de volta, especialmente em relação à educação. Homeschooling is not always easy. A lot of times I want to pull my hair out. Fazer homeschooling em ensino doméstico não é fácil. Às vezes eu fico querendo arrancar os cabelos. But I think that it's just a life of a parent. Mas eu acho que isso também é muito da experiência de qualquer pai. And it is hard, especially with only one income. Only one income. E é especialmente difícil se há somente uma renda dentro da casa, uma renda garantida as finanças da casa. And there are some things that we've had to change in our lifestyle, but look at what we gain. We gain the opportunity to educate our kids. Então, mas isso é uma coisa que nós tivemos que mudar, que nos adaptar, mas os resultados têm sido bons, mas veja só o que nós estamos ganhando para os nossos filhos. I do not know if you have the same curriculums here in Brazil as what we have in the United States. Eu não sei como é a grade curricular que vocês têm aqui no Brasil, não sei se é a mesma que nós temos na América. But there are a lot of great curriculums that go word for word and tell you exactly what to say and exactly what to teach. Então, mas lá nós temos uma variedade enorme de currículos, de verbos curriculares, que são maravilhosos, que cobrem de palavra a palavra o que você precisa ensinar para os seus filhos. And these curriculums are so great because if you have multiple kids that you're homeschooling and you use the same curriculum, everybody can follow along and everybody can use the same curriculum and study together. Esses currículos são muito bons porque você pode ter filhos de idades diferentes e mesmo assim seguir a mesma programação e eles todos se beneficiarem igualmente ao mesmo tempo. Last year we used a curriculum like this. It was called Horizons. O que nós usamos no ano passado chama-se Horizons, Horizontes. And I absolutely love the curriculum. E eu gostei muito desse material. One thing that I like about the curriculum is it starts you off every day with a prayer and a Bible verse. E uma coisa que eu gostei desse material é que ele começava o dia sempre com uma oração e uma leitura bíblica. And I'm learning again beside my daughter because there's a lot of things that I have forgot. E eu estou aprendendo agora, junto com a minha filha, porque tem muita coisa que eu já tinha esquecido. And it not only helps us, it also helps us stay disciplined
I have felt so inspired by homeschooling ever since we found out that we were pregnant. Eu tenho me sentido muito inspirada pelo homeschooling desde que já tive a segunda gravidez. I was in school to be an elementary education teacher, Eu estava planejando ser, eu já trabalhei como professor de ensino fundamental. and we really prayed about it, and Matthew and I felt that we wanted our children to be homeschooled. E aí, o Matthew e eu começamos a orar sobre nossos filhos a respeito de nós temos elas em casa para serem ensinadas em casa. And we considered, well, why am I going to finish school to teach school, but then send our kids to a homeschool? Aí, desculpa, ela não estava ensinando na escola, mas ela estava fazendo treinamento, estava na faculdade para ser professora fundamental. E aí ela ficou pensando, por que eu vou terminar essa faculdade? Para fazer isso, eu vou ensinar os filhos dos outros e ter alguém ensinando minha filha em casa. Last year was our first full year of homeschooling. Então, o ano passado foi o nosso primeiro ano completamente fazendo homeschooling. And it went absolutely amazing. Tudo foi, decorreu maravilhosamente bem. This year I am going to try something a little different. I'm going to try to create my own curriculum. Esse ano eu vou tentar uma coisa ligeiramente diferente. Vou tentar eu mesmo criar a grade curricular. I will use the same things that are required for the students at her age level, grade level. Vou procurar as mesmas coisas que são necessárias para outras crianças da mesma idade dela, da faixa etária das duas meninas. But I really want to add more hands-on experiences. Mas eu quero acrescentar mais experiências que elas possam trabalhar com as mãos. And that's why homeschooling is so great. E é por isso que fazer ensino doméstico é tão maravilhoso. When a child sits in the classroom, they sit there and they look at a book, or they look at their teacher, or look at a board. Quando uma criança vai para a escola, ela senta na cadeira, olha para o professor, olha para o quadro. Half the time they don't get to put their hands on or see what they're actually learning about. E muitas vezes elas não têm oportunidade de se envolver no trabalho manual ou de ver o que estão aprendendo. But when we homeschool, we are able to incorporate more of that hands-on and give them more of that visual learning. Mas no ensino doméstico nós temos a oportunidade de agregar o trabalho manual, de mostrar às crianças o que elas estão aprendendo de verdade. And I know one thing, our daughter loves to touch what we're talking about or see visually what we're talking about. Então eu percebo que minha filha, ela gosta muito de tocar naquilo que nós estamos falando a respeito. E ela gosta também de ver as coisas, enxergar aquilo que nós estamos falando a respeito. She loves learning in song. Ela gosta de aprender música também. All of these things that inspire children are not being used and taught in school. Todas essas coisas que inspiram as crianças não estão sendo usadas em sala de aula. They sit in a chair for about 40 hours a week and have to look at a book. Eles passam 40 horas sentados em cadeiras, olhando para livros. I feel that this is why there is so much, I'm trying to think of the word that I want to use. A lot of times in the United States, we will write off a child being a child as having a disorder. They're hyperactive. Muitas vezes na América hoje as crianças estão sendo descritas como tendo desordens comportamentais, como por exemplo serem hiperativas. I do not think that all of these children that are diagnosed hyperactive are actually have this disorder. Eu não acredito, sinceramente, que todas as crianças que são diagnosticadas como hiperativas realmente têm esse tipo de desordem. I think the problem is they're not able to be kids. They're not able to run around and learn hands-on. They're stuck sitting there in that chair all day long. Eu acredito que o problema delas é que elas não têm tempo para ser criança, que elas não têm tempo para aprender pegando nas coisas, pegando, experimentando e fazendo as coisas. Elas ficam sentadas todo o tempo na cadeira. What little bit that I have read about early learning, like
que eu aprendi sobre como era o ensino antigamente, como o Silvio mostrou no início, they had all of these things. They had more extracurricular activities. They got up, they moved around. They were able to actually learn by experiencing these things, not just learn about them by reading them. o ensino era muito mais intuitivo, as pessoas experimentavam mais, as pessoas tinham mais atividades extracurriculares, e as pessoas podiam aprender experimentando. What better way to teach your child about the sun and the shade and different types of trees and grass than to be able to walk in the park with them and actually show them these things? Que maneira melhor de ensinar a sua criança sobre o sol, sobre as sombras, sobre os vários tipos de árvores, sobre a grama, sobre o capim, sobre as flores, se você não leva, do que levar, qual a melhor maneira de fazer isso, do que levar a sua filha para passear no parque e mostrar para ela ao vivo. And another great thing is we can use what we read in the Bible to educate our kids. E outra coisa maravilhosa é que nós podemos usar a Bíblia para ensinar, a educar nossas crianças. Try to see what that Eu vejo o tempo como é que está aqui. For example, the 7 days of creation. Por exemplo, os 7 dias da criação. Why not teach your child about God creating the sun and teaching them about the sun? What is the sun? Então, quando você vai falar do dia da criação, que Deus criou o sol, ao invés de só falar a respeito, por que não mostrar o sol lá fora? Por que não passear e sentir o calor do sol? Is the sun hot? Is the sun cold? O sol, desse dia, estará quente, estará mais frio. We can teach creation along with teaching them the science and social studies and the way of life. Nós podemos ensinar a Bíblia junto com ciências, junto com os estudos sociais, junto com o modo de viver. We can talk about the day that God created the clouds. Nós podemos falar do dia que Deus criou as nuvens. You can create crafts and teach them about the different types of clouds. Nós podemos fazer algumas maquetes e mostrar os tipos diferentes de nuvens. Those are just a few examples that have inspired me to use my Bible and teach my children along with the curriculum. And that's why I have chose this year to create my own. Então essas coisas têm me inspirado a procurar ensinar minhas filhas, ensinar usando a Bíblia junto com o material curricular, com a grade curricular. Isso também tem me inspirado a procurar este ano para criar o meu próprio modelo, meu próprio currículo, grade curricular, material curricular. I love that all of y'all are excited about homeschooling your children. Eu fico muito entusiasmado que vocês todos estejam procurando se interessar por esse assunto. It has truly been a lot of fun, and I look forward to the new school year. E estou muito ansioso já pelo novo ano escolar começar, porque tem sido muito bom, a experiência até agora foi maravilhosa. There are times that it gets hard and it will get difficult, but please do not give up. Algumas vezes vai ficar difícil, algumas vezes vai ficar pesado, mas por favor não desistam. Last semester, I was in college and doing homeschooling with our children, and it got a little overwhelming. O ano passado eu estava ainda na faculdade, estava ensinando as crianças em casa, então ficou muito pesado, ficou difícil. But once we got our schedule down pat, it was perfect. She knew what we were doing each day at a certain time. Mas aí depois eu comecei a organizar melhor o meu tempo e aí ficou mais fácil, porque agora a gente sabe exatamente o que fazer a cada dia, em cada horário. And to finish off, I just really want to emphasize that I feel that the homeschooling is so great because we're not drilling our children with too much information at one time. Então, eu queria para encerrar essa parte, eu queria dizer para vocês que fazer um estudo muito bom, porque a gente não está afogando nossas crianças, não estamos sobrecarregando as crianças com informação demais, com conhecimento demais. We are letting them learn at a pace that their age requires. Mas estamos ensinando para elas no ritmo e a necessidade que elas têm. Big motion, hold on. Yes. He wants me to talk about time. Quer que eu fale sobre o tempo?
We can do all of our homeschool curriculum in about 3 hours. Nós podemos ensinar tudo que eu preciso ensinar para nossos filhos em somente 3 horas diárias. And that was last year using a kindergarten curriculum. Isso foi o ano passado, usando uma grade curricular de jardim da infância, material de jardim da infância. So she did all of her schoolwork in 3 hours, and if she was to go to a public or private school, she would be in the classroom, 6 to 8 hours a day. Se ela tivesse ido para a escola, ela teria passado de 6 a 8 horas na escola, mas em casa, ela cumpriu a mesma carga horária, do mesmo assunto, em 3 horas. Children do not have a long attention span. We as adults do not have a long attention span either. Crianças não têm uma capacidade de manter a atenção por muito tempo. Nós adultos também não. So we have to use that time wisely. Então nós precisamos aprender a usar o tempo com sabedoria. Então eu comecei dizendo para vocês que ela estava com medo de ensinar naquela escola lá em Alegrete, mas o interessante é que quando ela começou a ensinar, ela percebeu que ela podia usar exatamente o conhecimento que ela estava usando com adultos. Nós tivemos 2 turmas de mais de 50 alunos e ela pôde ensinar o mesmo jeito que ela ensinava as crianças dela, crianças de 2 e quase 5 anos, ensinar essas mesmas técnicas para os adultos lá e o resultado foi tremendo. Os adultos aproveitaram, gostaram muito e ficaram impressionados com a habilidade dela como professora. Aliás, ela ficou impressionada com a habilidade dela como professora, porque ela pensava que isso era horrível. Então, ensinar as suas crianças vai ensinar você também a aprender como ensinar para outras pessoas. Pode ser útil algum dia. Bom, enfim, quem tiver perguntas agora. First, I want to talk about the resources. Primeiro, eu queria falar sobre recursos financeiros. There are a ton of resources online, free resources online. Uma quantidade enorme de materiais disponíveis grátis na internet. For example, I use Pinterest a lot. Pinterest, yes. Ela disse que usa o site do Pinterest muito para fazer as tarefas das crianças, ajudar as crianças a fazer coisas. Through there, they have a lot of science experiments. They have a lot of craft ideas for younger kids that are educational, and they'll also have links to send you to free education websites. Lá você pode encontrar experiências científicas para fazer com as crianças, artesanato, coisas para fazer. E tem links para sites educacionais que você pode também acessar esse site do Pinterest. For example, I'm in the process of doing all of my lesson plans for next year. Então, por exemplo, quando eu estava planejando as tarefas e as atividades para o próximo ano, para esse ano, And I am finding a lot of free downloads, and I'll download them onto my computer and then just print them out so she'll have her worksheets to do. eu encontrei vários materiais que eu podia usar e então fiz um download para o computador e imprimi para usar em sala de classe, em sala, em casa. Did I answer your question before we Já go to your respondi next sobre a question? pergunta, se a gente continuar, mais ou menos. Your next question was about time. E a próxima pergunta
isso é tempo, sim, é financeiro e tempo, né? Como fazer esse cara não tem que os pais não têm tempo. Like I said, it takes us about 3 hours from start to finish, and that's with a couple of breaks in between to do her whole classwork. Como eu disse, você pode cobrir toda a carga horária que a criança necessita em 3 horas somente, incluindo os intervalos necessários. And it's not something that you have to start and then finish before they can get up. You can do one subject in the morning before work, or another subject later throughout the day. E você pode fazer, por exemplo, não precisa fazer tudo de uma hora, às 3 horas seguidas. Você pode pegar um assunto e trabalhar antes de você ir para o seu emprego, ou você pode pegar outro mais tarde, enfim, você pode distribuir as tarefas, as atividades de acordo com a sua capacidade e possibilidade. We have done that a good bit. I try to take them to the library at least once a week. Por exemplo, nós temos tentado levar nossos filhos para a biblioteca pelo menos uma vez por semana. So we'll do a little bit of schoolwork before we go to the library, and then when we come home, then we'll finish the rest of our schoolwork. Então nós temos as atividades de casa, a gente vai para a biblioteca, quando volta faz essas atividades de casa. So you are able to be more flexible because you can pick and choose what time throughout the day you want to do their work. Você pode ser então muito mais seletivo, porque você pode escolher, e pode ser mais flexível, porque você pode escolher o tempo e a hora que você vai fabricar cada atividade do jeito que você pode. Does that answer your question? Agora respondeu? Mais alguém? Right now, we go to the library at least once a week. Agora mesmo, por exemplo, a gente vai para a biblioteca uma vez por semana. They offer a free story time for about 30 minutes. E lá eles oferecem na biblioteca histórias, contadores de histórias por 30 minutos. And then I give her the rest of the time to be able to check out books, and we'll, throughout the week we'll sit down and read them together, because that's one thing I'm really starting this year is her reading small words. Então, às vezes, eu gasto tempo, eu uso para ela procurar livros, e aí depois a gente trabalha com esses livros, e ela eu estou tentando usar esse semestre, estou tentando usar os livros para ela poder pequenas palavras pequenas, palavras de tamanho pequeno. Also, we like to go to the park and have lunches at the park, or just get out and play. Então, nós às vezes também usamos esse tempo para ir para o parque, ao temos refeições no parque, ou ela pode ser simplesmente brincar. And then the only other extracurricular activity that we have at the moment is we do, I'm a part of a women's Bible study, so the children have their own Bible study at the same time. Então, outra atividade extracurricular que nós temos agora é, como as mulheres, nós temos lá um estudo bíblico, nós fazemos um estudo bíblico no mesmo tempo, no mesmo horário das crianças. And then our weekly church services. Então, outra atividade extracurricular que nós temos é o culto semanal na igreja. But and one thing that she might be able to handle a little bit more with questions, in the United States, some of the schools allow homeschool children to partake in their extracurricular activities, such as soccer, football, or dance. Na América é permitido, algumas escolas permitem, as escolas permitem que crianças possam participar de atividades extracurriculares, por exemplo, esportes, junto com com as crianças que fazem da escola. Então, elas podem jogar futebol ou outros esportes com as crianças da escola. So those are great opportunities for older children. Então, há grandes oportunidades para todas as crianças fazerem tudo. Also, another thing that we have liked is going to like the zoo and the aquarium. Those can be very educational. A zoo and an aquarium. Às vezes eu posso levar as crianças para o zoológico, ou posso levar para um aquário, para mim também são atividades muito boas. A minha pergunta foi o que ela falou. Tem 2 filhas, uma de 2 e uma de 5. A de 5, ela já está aprendendo coisas mais complexas, e a mais novinha ainda está ali sendo alfabetizada. Aí
o meu questionamento é bem prático. No dia a dia, como é que ela lida com isso? Enquanto ela está estudando com uma, o que é que a outra faz? Se o marido dela ajuda ela nisso? Quem tem mais filhos? Qual é a sugestão que ela dá? Tipo, 5 filhos, 4 filhos? To answer your first question, my oldest, her name is Temperance, and the youngest is Farron. So a lot of times when I am teaching Temperance, I will print off the same sheet and give to Farron. Então, aqui ela, And Grace. o nome da mais velha é Temperance, da outra é Fair. Então, quando ela está ensinando a mais velha, só um pouquinho, Temperance. Okay, what do you do when you're teaching? I will give Farron the same worksheet that I gave Temperance. Ela dá o mesmo tipo de material para as duas. And what I normally do is I'll stand right in between them or on the other end of the table so I can look at both of them, and I make sure that I point at the worksheet just as much with the youngest as I do with the oldest. Então, eu fico no meio das duas, ou em frente delas na mesa, e eu vou orientando especificamente cada uma o que elas devem fazer em cada folha de atividade. When there are, for example, one of the worksheets that Temperance had to do a few weeks ago, Por exemplo, uma das coisas que a gente tinha que fazer na semana anterior it was a number to color. era trabalhar com números e cores. All the number ones, she had to color red. Todas as cores, todos os números 1 que tivessem lá, ela tinha que pintar de vermelho. She knew what the color red was, and when she picked it up, she started coloring, and then Farron went to reach for a color. So I made sure I gave her the red color, and then I would just say, Farron, this is red. And so I was trying to keep them on the same level, if that makes sense. Okay. So, enquanto a Timothy, ela já dava, a Timothy já sabia o que era o vermelho, e ela mesma pegava sozinha e ia lá e começava a pintar, procurar o número para pintar. A outra, uma pequena, com a Ferry, ela chegava e explicava, este é o vermelho, e aí ela pintava, e eu ajudava ela a pintar, a desenhar. Então, a mesma atividade, com abordagens diferentes para cada um. Se me permite aqui só fazer uma acréscimo em relação ao caso do Brasil, né? O Brasil, por exemplo, para quem trabalha com livro texto, que normalmente as pessoas trabalham com livro texto, então o currículo do ensino fundamental, ele é todo repetido. Então, por exemplo, quem se estuda no primeiro ano, estuda no segundo com um certo grau a mais, né? Mais avançado, mas os conteúdos, por exemplo, você estuda substantivo no primeiro ano, você estuda no segundo, só que você lê mais subclassificações do substantivo. Então, o conteúdo ele vai repetindo. Por isso, não é difícil você juntar, por exemplo, 4 filhos para estudar juntos. Não há dificuldade nenhuma. Ao contrário, aquele mais novo, ele acaba se envolvendo muito mais, não é? Acaba se desenvolvendo muito mais. É uma experiência que dá certo. Com relação à idade mais avançada, no ensino fundamental 2, melhor ainda, porque se treina a autodependência, se treina o autodidatismo desse aluno e ele dá conta de estudar sozinho. Já não há necessidade mais de ser tutorial, né? Então não há dificuldade disso. Deixa eu só abrir um parênteses. Em relação à minha experiência, eu comecei o homeschooling do meu filho. Ele tem 6 anos e tem autismo. Confesso que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Desculpa se eu me emocionar. É porque, de fato, é algo do trono da graça. Homeschooling é algo que, de fato, foi Deus que escolheu para toda mundo. Só que eu confesso que eu estou com mais medo de começar com a minha filha. Ela tem 9 anos, está na escola e a gente vai tirar ela da escola agora.
ensina bem. Olha que bonito é isso. E quando tem um filho especial, que não ensina, e você tem que ficar ali de pra como é que a gente faz? É uma. Se alguém conhece aqui, no caso dela, alguma família que tem um caso, que tem uma situação dessa, como fazer, né? Yes, I do. Sim, eu conheço. And one thing that she told me was that she really emphasized not teaching one child differently from the other. E uma coisa que essa mãe que tem essa dificuldade, que tem essa experiência disse, é que é importante não ensinar as duas crianças de modo diferente. Your daughter is older than Philip, correct? A sua filha é mais velha do que o Felipe, né? Okay, so she already knows that there are little things that are different in raising him versus raising her, correct? Então ela já percebe que existem coisas diferentes sobre o modo como o Felipe age e aprende, né? So she is going to take to that a lot easier than you think because she's already used to that routine at home. Mas então ela vai tirar isso de letra muito mais facilmente porque ela já está acostumada com essa rotina em casa. It might mean that you have to spend a little bit more time with Philip than you can with her. É claro que nesse caso você vai ter que passar um pouco mais de tempo, ou dedicar um pouco mais de tempo ao Felipe do que com ela. But if you can get her started on assignment and then go to Philip and then just come back to her if she needs help, it's going to help her a little bit more independently, but you're going to be able to teach both of them at the same time. Então, se você, por exemplo, pedir a ela que faça uma determinada tarefa e você vai e passa para o Felipe, e aí você volta para ela somente se ela pedir ajuda ou tiver alguma dúvida, você vai poder ensinar os dois ao mesmo tempo e vai permitir que ela seja mais independente, que ela se torne mais independente. She's already used to the atmosphere at home, and you're already used to homeschooling Philip, so I just feel that that gives you a little leeway in being able to homeschool both of them. Então, como você já tem essa experiência de homeschooling e ela já tem a experiência de ser irmã de uma criança especial, você já tem o know-how para fazer isso. And I mean, if you ultimately think about it, us as parents, we want the best for our kids, and we're going to worry a lot more than what we need to. Então, todos vocês sabem que, todas as mães sabem que todos nós sempre nos preocupamos mais do que devíamos a respeito disso. A gente se preocupa demais com o que nós devemos fazer. But I think we're harder on ourselves than what we need to be, because if God has truly equipped us with this responsibility, He's going to equip us with the knowledge, the patience, and the ability to do what we're talking about doing, homeschooling. Então, as coisas não são tão difíceis quanto parece, porque se Deus nos deu essa tarefa, Ele vai nos dar a habilidade e a capacidade de fazer, e certamente não vai ser melhor do que mais fácil do que parece. My recommendation is to try it this year, see how it goes. If it doesn't work for her, she doesn't seem like she's learning anything, pray about it and see if you feel that she needs to go back into school. But I don't think that's going to happen. I think you're going to be perfectly fine. E o que eu digo, recomendo para você é experimente durante este ano, veja como ela se sai, veja se ela está aprendendo, está tendo um bom desenvolvimento. E aí você ora a respeito disso também. E você verifica no final do ano. E se não der certo, você pode voltar para a escola, mas eu acho que isso não vai acontecer. I did not have video classes. The curriculum that I bought had a teacher's book and then a student's workbook. Não, o currículo que eu usei no ano passado não tinha videoaulas, só tinha o livro-texto e o livro do aluno. E a gente usava só isso. I was going to ask. Sobre se ela, porque a nossa realidade no Brasil é que como o homeschooling ainda não foi assim, legalizado de fato, nós não temos muitas opções de currículo voltado para o homeschooling.
or worksheets. só esses currículo com livros de textos e folhas para trabalhar. But I do have one friend that she has 5 or 6 kids. I don't remember. Eu tenho uma amiga que tem 5 ou 6 filhos, eu não lembro direito. And the curriculum that she uses is videos, DVDs. Mas ela usa no currículo dela vídeos e DVDs. It's called a Becca, and she really likes that curriculum. Ela chama-se Rebeca e ela gosta muito desse material. And one thing about a Becca is they have the different options. You can use just the books and textbooks, or you can use the video. And for her oldest daughter, she's in middle school, she will actually have on her videos a teacher giving the lecture, and that she will watch on the computer. Então esse material é muito flexível e permite que o pai possa usar, ou a mãe possa usar, ou o livro texto, ou o vídeo, ou os dois juntos, ou como quiser. Em algumas partes também é o professor dando a aula do vídeo lá que ela pode assistir pelo computador. She says that works better for her daughter. They've tried the workbooks and teacher books, but her daughter did not take to those very well. Então, nesse caso é para a criança mais velha, já está no meio da... She's 14. Ela já tem 14 anos, a menina. Então, para ela, é melhor usar esses vídeos com o professor, mas ela prefere usar os vídeos com o professor. April, my friend, she was telling me that she just had to figure out which way her children can learn the best, because so far she's experienced they're all like learning and are able to learn on different levels. April said that works better for her daughter because she cannot learn very well with just the workbooks and textbooks. A April, outra amiga dela, disse que prefere usar esses vídeos porque a filha dela estava tendo dificuldade de aprender só com livro e texto. So it took a little trial and error to figure out which way was best for her daughter. Então foi preciso um pouco de tentativa e erro para saber o que era melhor para a filha dela. But she does like the videos with a background. Então ela faz esses vídeos com esse material, com essa... And I hope that helps. But also Mas eu espero que isso ajude. that would help for parents that have different age groups, because with that curriculum, with the backup, one child can be watching the video while the mother is teaching the younger child. I know, I'm sorry. Era amiga dela, a Rebeca. Rebeca é um material. Muito confuso. A Beca. Não sei de nada desse assunto. Então, você pode usar com crianças de idades diferentes, como eu disse. Eu acho que eu disse. That answer your question? Responde Okay. isso bem. Acho que essa pergunta pode ser negativa, mas o pessoal da igreja dela fala sobre a educação que ela está fazendo com as crianças. E como os vizinhos dela, as pessoas que convivem com ela, o que eles pensam sobre isso? To be honest, the most criticism we got was from our parents. Eu acho que a crítica maior que a gente recebe dos nossos pais. They were more worried about extracurricular activities that we would be excluding our children from. Eles ficam pedindo o tempo todo de fazer mais atividades extracurriculares. But we do have a good group of homeschool friends, Mas nós temos um grupo de amigos que fazem homeschooling. and that was something else I would recommend for all of us. Start a Facebook homeschool group. E é isso que eu quero recomendar para vocês, que vocês comecem a iniciar um grupo de Facebook para pessoas que fazem ensino doméstico. Do field trips, extracurricular activities together. Porque vocês podem marcar atividades extracurriculares juntas.
that will allow for the children to have a social interaction with other kids and still learn at the same time. Isso permitirá que a criança tenha atividades extracurriculares e atividades sociais com outras crianças de outras cidades da mesma idade. And it will also help you as mothers to hear what curriculum your friend used last year and if they liked it or did not like it, so you'll know if your child is going to the same grade. Isso vai permitir também a você que possa trocar experiências sobre como um determinado material foi útil para aquela mãe no ano passado, para seu filho ou filha que vai usar nesse ano agora, para você saber se funcionou, como funcionou, se foi bem ou não. Are there any more questions? Não. Well, it takes us 3 hours to do her schoolwork. Nós precisamos de 3 horas somente para fazer o que ela faria em 6, 7 na escola. And we usually do it first thing in the morning. Então, nós podemos fazer isso de manhã cedo. After that, they usually go and play, then the youngest will lay down for now. Então, a mais velha pode sair para brincar e a mais nova pode tirar uma soneca. While the youngest is taking a nap, I usually do my schoolwork. Então, quando a criança menor está dormindo, eu posso ir lá e fazer o meu trabalho, meu dever de casa. And we encourage Temperance to have independent reading or independent play. E aí isso permite que as duas tenham uma vida independente, que eles possam aprender essa independência. Usually after nap is when we'll play together, or we'll go outside, do little things before I have to start getting dinner ready. Então, depois elas podem brincar juntas quando a menina acorda. Podem brincar as duas juntas, ou a gente pode sair e fazer alguma coisa desse tipo, se preparar para preparar o almoço.